Boa noite. Vou te mandar o convite, Sérgio. Só um momento. Clicar e dar o aceite que vai abrir. Ok. Boa E noite. aí, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Só um momento. Tudo bom? Como é que vai, Samuca? Tudo bem? Tá dando para me ouvir? Tô te ouvindo bem, você me ouve bem? Sim, muito bem. Seja muito bem-vindo, todos, seja muito bem-vindo. Mais uma live especial de Malhação. Até que você não tem dificuldade para entrar, tá vendo? Entrou bem, ó. Entrou É a rapidinho. minha, é a minha segunda pelo Instagram. Ah, é? É, E aí, como que você tá? Tá tudo bem? tudo bem, estamos aqui em São Paulo, um calorão danado. E voltando aí com o teatro presencial, né, com protocolos ainda, com a capacidade reduzida, mas aos poucos, com a vacinação aí, as coisas estão voltando, né? Ah, que bom. Teatro é muito bom. Aqui em Minas também tá parecendo que a gente tá dentro de um forno. De tão quente que tá. Ah, é, né? Nossa, Muito, tá muito impossível. quente. Só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Fica sossegado. Vou ajeitar aqui também. Tive que fechar a janela porque o barulho da rua, parecendo que tá dentro aqui da casa. Sim. Cidade movimentada, é desse jeito. Uhum. É isso aí. Mas é um prazer te receber aqui, estou muito feliz. Eu sou muito Eu que fã do agradeço o seu convite. trabalho. E faz um tempo que nós começamos o projeto, né, de fazer live de malhação. Olha, o Cadu entrou, seja muito bem-vindo. Ele também é muito top, fez malhação, né? E Sim. hoje nós vamos falar um pouco sobre Malhação ID, que foi o seu personagem, o Antônio, né? Sim, Inclusive, sim. Cadu, grande Cadu, fiz uma peça com ele, uma peça de teatro, fizemos juntos. o Cadu é muito bom, muito top. Já vi Baita também ator. alguns trabalhos dele. Então, o que que acontece? Nós vamos falar um pouco sobre Malhação ID e eu queria que você Aham. contasse pra gente, né, um pouco da sua história, da sua carreira, como que foi. Se você já tinha feito algum trabalho de novela antes ou não, porque eu vi que você fez Então, a bastante minha filme, né? história, sim, a minha história é mais ligada ao teatro, né? Eu tenho uma companhia de teatro chamada Círculo de Atores, www.circulodeatores.com.br. Quem quiser conhecer, entra lá, tem fotos, tem vídeos dos autores que a gente trabalha e coisa e tal. E eu sempre trabalhei mais com teatro. Aqui em São Paulo tem um teatro bastante, de uma atividade bastante forte, constante, e é nisso que eu mais foco o meu trabalho. Porém, eu trabalhei com filme e trabalhei também, eventualmente, na TV. Até fazer Malhação, que foi um contrato longo, digamos assim, né, um contrato de quase um ano, eu tinha feito participações na Grande Família, no Carga Pesada, tudo, eu brincava que tudo depois da novela das 8 eu já tinha feito. E participações com papéis legais, assim, né? Contracenando com Fagundes, Nanini, um baita privilégio fazer isso. E eu pensava assim, né? Porque fazer uma participação é algo. A TV tem um tempo que é artístico, mas também industrial, né? As pessoas têm que dar conta do recado rápido. São centenas de pessoas para fazer uma cena. E as pessoas hoje têm mais ideia do que, do que são os bastidores de uma produção, né? Quando você olha no final de um capítulo, de uma série, de uma novela, tem aquelas centenas de nomes. Então, o seu trabalho, quando vai fazer uma participação, é não fazer aquela máquina não pode parar por sua causa. Deposita-se uma confiança, só que você cai de paraquedas dentro daquela narrativa com a qual você não está familiarizado. Muitos dos programas que eu fui fazer eu sequer assistia, porque de uns anos para cá eu perdi um pouquinho o hábito de ver TV aberta por conta de compromissos profissionais, né? A gente que faz teatro trabalha muito à noite, ensaia à noite, se apresenta à noite, etc. Então, a gente ia fazer
lá o programa X ou o programa Y, e quando você entra é um arremesso ao estúdio, né? Você chega, tem que estar com texto, eles esperam uma performance profissional, estão certíssimos quanto a isso, mas você entra, faz aquela participação e sai rapidamente. Claro, houve ocasiões onde eu fiquei, foram 2, 3, 4 diárias, onde você pode entender, porque além de dar conta do papel, existe uma série dentro da série, existe uma novela dentro da novela, existe uma peça dentro da peça, que seria o quê? É a relação estabelecida com os câmeras, com o elenco, com o figurinista, com o maquiador, aquela relação que a gente estabelece ali, quanto mais maduro e mais harmônico, isso transparece no trabalho. Então, fazer uma participação, você não tem essa parte. Você chega lá, faz e... eu brinco que entrou, falou, valeu. Né? Porque eles já têm um trabalho profissional de casting, que é escolher o tipo físico, a textura do ator, enfim, todas as características ali do personagem são vistas quando eles escalam, né? O Cadu fez várias participações e sabe muito bem disso. Só que aí uma vez eu pensei assim, poxa, como é que seria chegar aqui na TV Globo, que é a maior emissora da América Latina, quem sabe, né? Acho que do Brasil com certeza, da América do Sul, e você poder ter a tranquilidade de vivenciar essas dinâmicas com todos os profissionais e você entender um pouquinho como é que funciona aquilo sem ansiedade de ter que dar conta do recado em 1, 2 dias e depois ir embora. E foi o que aconteceu. Eu estava lá na produtora que eu tinha na época, que se chamava Firma de Teatro, e recebi uma ligação do recém-falecido, e merece depois a gente fala bastante sobre ele, o grande Mário Márcio Bandarra, o diretor-geral dessa Malhação ID, e nunca havia recebido um telefonema de um diretor, né? Eu havia recebido telefonemas de produtores de casting, pessoas que eu conheço, outras não, sempre muito profissionais e respeitosos, mas aí eu achei até que era trote. Ele disse, oi Sérgio, aqui é Mário Márcio Bandarra, eu gostaria de te convidar para fazer Malhação, você gostaria? Eu até estranhei, achei que era um trote, alguma coisa, falei, ué, estava ali no meio da rotina de trabalho, e eu falei, Mário, poxa, que honra, eu falei, com certeza, porque eu já tinha pensado isso na última participação que eu tinha feito, como seria viver a rotina daquilo, né? Como é que fazer aquilo com menor ansiedade? Porque quando você tem uma rotina de trabalho dentro de um estúdio, conhece melhor ele, como em qualquer atividade, você trabalha com um grau de ansiedade menor, e isso resulta numa expressividade maior, numa tranquilidade, coisa e tal. E aí, para minha surpresa, o diretor me ligou, nunca tinha acontecido, e ele dizia que tinha admirado muito meu trabalho, que admirava meu trabalho e que gostaria que eu fizesse parte do projeto. Eu já tinha feito um programa com ele, policial, na TV Globo, que era protagonizado pelo Murilo Benício, eu não me lembro o nome do programa exatamente, onde eu fazia um policial militar que era corrupto e coisa e tal, e naquela pressa ali de fazer, né, não pressa, chamemos, naquela velocidade, eu tinha cenas muito boas, e eu vi que ele dava espaço para a gente colocar coisas ali, né? Ele não queria só uma prestação de serviços de interpretação, que às vezes é só uma prestação de serviços de interpretação. Fala aí, cai fora. Sim. Ele não. Apesar de um ritmo alucinado, que era aquela série, um ritmo muito grande, eu tive o prazer de contracenar com a minha amiga de teatro de muitos anos, ganhadora da Palma de Ouro em Cannes, a Sandra Corvelloni, e depois eu tive outras cenas, um dos cenários era um hospital. E eu fiz e eu senti muito prazer, intuitivamente. O Mário não me falou nada, ele me dirigiu, mas eu senti que houve um espaço ali, mas não dá tempo de conversar. A gente não tem muito tempo de conversar. É um ritmo de trabalho alucinante. Eu admiro muito esses profissionais, esses atores, câmeras, os próprios roteiristas que trabalham no dia a dia. É uma loucura. E aí eu fui para casa, meses... Oi? É uma equipe muito grande, né? Muito trabalho. É muito grande, é um trabalho que demanda muito, muito. Acho que as pessoas param de viver, assim, quase, né? Porque é um trabalho que exige horas e horas, porque o ator ainda chega em casa e estuda o texto, etc., para o dia seguinte. E daí, essa pessoa iluminada, Mário Márcio Bandarra, me telefona, um diretor da TV Globo, me convidando e perguntando se eu gostaria de fazer. Então, aquela intuição que eu tive de viver o dia a dia foi coroada pelo telefonema desse homem generoso e genial.
Eu reputo, ele chegava, vou falar um pouquinho dele agora. Sim, Ele pode. chegava no set, ele chegava no set com todas as cenas estudadas. Ele devia acordar umas 4h30 da manhã, né? Porque a gente começava a gravar cedo. E ele tinha uma visão, e quando você fazia um mínimo gesto, muitas vezes a gente marca de 4 ou 5 cenas, a marcação é assim, para quem não conhece, né? Se faz por cenários, né? Então, se eu estou na cozinha e tem uma cena no capítulo 22, outra no 26, outra no 29 e outra no 31, e aquele bloco é o da quinzena, digamos assim, eles montam o estúdio, afinam a luz e nós gravamos todas as cenas daquele cenário. Fora de ordem a gente grava. É porque não grava sequência. Não grava. Então, assim, mais para o final um pouquinho mais, mas assim, basicamente, o audiovisual, o cinema, ele é uma arte de colagem, né? Você pode começar o filme pelo final, depois gravar o meio, depois gravar a externa, depois gravar a interna. Essa ordem, a ordem que será apresentada, quase sempre nunca é a ordem com que as coisas são captadas, as imagens, as cenas, etc. E o Mário, ele muitas das vezes a gente fazia ali a marcação da cena tal, troca a camisa e faz a outra, troca a camisa e faz a outra. Mas na hora do ensaio, quando ele fala, ó, vamos sair da geladeira, daí você fala aqui, você vem aqui, isso é um balé. É o que eu falo, o legal de fazer TV ou trabalhar com câmera no cinema é que você dança com a equipe. É uma dança, cara. Você afina a distância do foco, você procura abrir para o outro personagem. É como um jogo, é como um time entrosado. Você grandes câmeras ou grandes diretores, você dança com eles, literalmente. Também uma verdadeira dança. E é de um pessoal, estético, etc. Porque a gente não tem controle. Quem tem controle sobre um produto audiovisual é o editor e é o diretor. Então a gente faz ali uma parte daquilo, né? Como aliás, depois entra a trilha, etc, etc. Mas o Mário, ele marcava. Aí na hora de gravar as 4 em sequência, ele pegava e você mudava uma intenção, um gesto mínimo, ele dizia, parou. Aí você falava, puxa, vou tomar uma dura. Aí ele dizia, o que foi? Eu vi um negócio aí. Eu dizia, não, é que, desculpe, que como essa era uma passagem com a Cris, né? Que era uma das minhas filhas, né? A Giovanna Echeverria e a Cris Uba. Então, era uma passagem com a Cris, que é uma excelente atriz, maravilhosa. Com ela, nossa, é só olhar e seguir a linha que ela propõe. Tamanha a capacidade de atriz que ela tem. E aí, eu falei, não, desculpe, é que é uma coisa íntima, me deu o impulso de falar mais retirado ali na sala. Ele fez assim, então vamos até aí. Aí eu ia, não sabia, ele dizia, mude toda a luz, pode levantar e vai falar com ela naquele cantinho. Então o impulso que, resultando vamos chamar de um produto de comunicação de massa, que talvez isso fosse indiferente para o resultado, etc., para ele não era. Né? Não que eu quisesse propor, não que eu quisesse, mas foi um impulso de instante na cena, mínimo, e ele conseguiu sacar isso, que eu mal tinha sacado, e ele fez para o estúdio mudar a luz, reposicionar as câmeras e fazer esse final de cena de maneira mais íntima. Então, isso para mim, e não foi, eu estou citando o exemplo que eu vivenciei, mas vi isso em diversos momentos. Ele também sabia muito bem aquelas partes que são interessantes e que fazem levar a história para sempre, como também detectava momentos, digamos, desnecessariamente melodramáticos, sabe? Uma coisa, cenas de hospital e etc. Eu lembro que ele dizia assim, não falemos com ar, porque às vezes na telenovela existe o novelês, existe a maneira de fazer teatro, existe a maneira de fazer série, a maneira de fazer filme. Eu brinco que ator é um cozinheiro, os ingredientes são os mesmos, mas os pratos são diferentes, a forma de preparo é diferente. Você tem que mexer, tem que ajustar aquilo. E é isso, assim, o Mário às vezes ele dizia, não quero ar, não quero melodrama, eu quero que faça real.
faça pequeno e faça de verdade. Se você vai dizer, por exemplo, em cenas de amor, eu vi uma cena de amor que eu vi ele dirigindo, onde ao invés de dizer eu te amo, uma coisa para a trilha entrar atrás e acordes melosos, eu vi ele dizer, não, fale mesmo, eu te amo, fale como... Não precisa representar o falar esse amor. Então, para um produto, né, que eles chamam de produto como Malhação, que é para um público mais jovem, que dentro digamos, da escala, né, de importância em termos comerciais, etc., é uma dos carros-chefes. Ele abre a programação de ficção da TV Globo, mas claro que ele é ali o filhinho caçula, né? Mas eu via que ele buscava ali um realismo, uma realidade, vou chamar assim. Ele buscava uma verossimilhança, né? Ele queria que nós deixássemos de lado o novelês, vamos dizer assim, né? Que é, às vezes, muitas das vezes, repisar interpretações feitas brilhantemente no passado, mas que no presente já foram feitas brilhantemente num contexto histórico específico e que retomá-las pode parecer piegas ou vazio ou que não converse com o mundo, né? Então, assim, Mário Márcio Bandarra partiu, ele nos deixou, ele faleceu há uns 2 meses e eu tive a sorte e o privilégio e a honra de ser dirigido por esse homem. Eu já trabalhei com grandes diretores de teatro, com grandes diretores de cinema, e o Mário Márcio está lá em cima, na escala, está ao lado de outros, numa escala muito alta de profissionalismo, de sensibilidade e de generosidade, assim, com rigor. Era um diretor muito rigoroso, mas sempre profissional. Nunca houve um comentário com uma subjetividade ou com uma maldade.